Olá, queridos irmãos e irmãs. Vamos para a nossa meditação sobre a Palavra de Deus para esse nosso domingo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 34, Ezequiel 34, e vamos ler do 11 ao 15. Ezequiel 34, de 11 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados na terra. Apacentá-las-ei com bons pastos e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos pingues nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Bem, queridos, como os irmãos sabem, eu já orei ali na minha almofadinha, orei pelos irmãos, orei por nossa igreja, orei pela palavra do Senhor. Então vamos agora meditar sobre esse texto para as nossas vidas, para a nossa igreja. É claro que esse texto, originalmente, no seu sentido imediato, visava aquele povo de Israel no momento da sua extradição, quando a Babilônia os prendeu, o que havia no coração do profeta Ezequiel quando ele escreveu esse texto. Era aquela amargura do momento, aqueles eram os seus dias ruins, e é claro que aquilo é o que pesava nas suas mãos no momento de escrever esse texto. Mas observando o sentido mais amplo desse texto, isso é uma profecia messiânica, está falando da provisão de Deus para a realidade espiritual de toda a humanidade. Quando o texto diz que eu mesmo, dizendo o Senhor, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, eu mesmo cuidarei desse problema. Ele estava apontando para um futuro distante, onde Jesus viria e iria cuidar do seu rebanho. O apóstolo João, no primeiro capítulo do seu evangelho, ele diz: E eis que Deus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, nós ouvimos a sua voz, vimos a sua imagem. Hoje nós não temos uma ideia mais tão clara quanto eles tiveram de como era o aspecto de Jesus, o seu semblante, mas nós sabemos que ele era um homem igual a nós. Ele tinha 2 braços, 2 pernas, andava, comia, bebia, conversava com as pessoas, chorava. Nós sabemos que Deus se fez carne e vimos a sua glória, vimos a sua luz entre nós, através da sua palavra, através dos seus exemplos, através do seu poder entre nós. É claro que muitas pessoas ainda não viram a sua luz, mas certamente terão muitas oportunidades, terão muitas ocasiões em que vão poder enxergar de uma forma diferente a realidade espiritual sobre o verdadeiro Deus, sobre Jesus. Mas foi Ele mesmo quem veio buscar as suas ovelhas. Nós sabemos que Jesus tantas vezes, ele disse: eu vim buscar o que estava perdido. Ele veio resgatar a propriedade dele que havia se extraviado, que havia se afastado, que estava disperso, como o texto profetizou. O pastor busca quando as ovelhas estão dispersas. Então nós sabemos que essa profecia se refere a Jesus, e nós, no tempo em que vivemos,
temos o imenso privilégio de conhecermos a história. A gente viu a profecia se concretizar, se tornar uma realidade. Nós sabemos que isso já aconteceu, Jesus veio entre nós. Nós vimos que aquele povo que ouviu isso pela primeira vez, o próprio profeta, quando escrevia, movido pelo Espírito Santo, talvez em seu coração, os seus leitores de então não tivessem uma ideia tão clara de como seria essa vinda de Deus. Eles deviam ficar imaginando como é que Deus vem lá das alturas, vem lá dos céus e anda no nosso meio e chega no nosso meio. Era difícil para eles contextualizarem essa profecia. E para nós, ela é bem mais simples, porque nós conhecemos o desenrolar da história. Nós sabemos que Jesus não foi apenas um fato histórico, mas foi uma realidade espiritual que aconteceu. Foi a concretização de uma profecia que Deus, de uma promessa de Deus para a humanidade. Nós podemos ver o desenrolar de todo o povo hebreu, do povo de Deus, até culminar no momento maravilhoso da chegada de Jesus e da conclusão da sua obra. Nós também entendemos, conhecemos a história depois da obra terrena de Jesus, o que aconteceu com os primeiros crentes, como foi o desenrolar da igreja até chegarmos até aqui. Hoje nós temos uma visão privilegiada deste texto. Não há mais nenhum motivo para não compreendermos o que é que Deus estava falando com o povo quando dizia: eu mesmo vou cuidar de cada um deles. Eu pessoalmente vou tratar desses assuntos do pecado e da restauração do meu povo. Então, queridos, considerando então que esse texto se refere ao povo de Deus, ao seu rebanho, se refere às suas ovelhas, eu gostaria de que atentássemos juntos para algumas qualidades dessas ovelhas. Quem são essas ovelhas? Como elas são? E analisarmos os nossos corações, nossas mentes, as nossas vidas. E identificarmos essas qualidades, essas verdades sobre as nossas vidas. Vamos ver então, a primeira delas está no versículo 11, quando lemos na voz do Senhor, na palavra do Senhor, que diz: as minhas ovelhas. Ou seja, aqui a gente vê que as ovelhas do Senhor, mesmo dispersas, nunca deixaram de ser do Senhor. Em seus corações sempre foram do Senhor, sempre tiveram um Senhor, reconheciam Deus como o Criador, o Senhor de todas as coisas. As ovelhas podem estar distantes, existem situações que os afastam, que as afastam, que prejudicam a sua fé, prejudicam a sua estabilidade, mas elas nunca perdem de vista que são do Senhor. Uma vez reconhecida a obra de Deus, nunca mais nos perdemos. Não existe, queridos, ex-salvo. Pode até existir ex-crente, ex-membro de igreja. Existe ex-cristão. Eu conheci alguns ex-cristãos. Eu conheci cristão que se tornou budista, cristão que se tornou diversas coisas. Conheci uma mulher cristã que se tornou indiana, aquela Hare Krishna. Então existem ex-tudo, mas não existe ex-salvo. Uma pessoa que se reconheceu pecador, se encontrou com Jesus, recebeu o perdão de Jesus, se tornou uma pessoa salva pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus, nunca mais vai deixar de ser salvo. Nunca mais vai perder a salvação. Não há nenhum poder, não existe no universo nada que tenha a capacidade de desfazer a obra de Jesus na vida de uma pessoa. Por isso, as ovelhas dele nunca deixarão de ser as suas ovelhas. Sempre serão o rebanho do Senhor, mesmo que distantes, mesmo que afastados, mesmo que com dificuldades espirituais, ainda serão as suas ovelhas, os seus rebanhos. É por isso que ele diz, com uma palavra tão amável, as minhas ovelhas. Eu vou buscar as minhas ovelhas, as ovelhas que são minhas.
que somos do Senhor. A segunda verdade que nós encontramos aqui sobre o rebanho do Senhor está no versículo 13, onde lemos assim: e tirar o azeite dos povos. As ovelhas do Senhor não se misturam com o mundo. Podem até conviver com o mundo. Podem ter até assimilações. Podem se simpatizar com pessoas do mundo, mas não vão se misturar. Não passam a ser do mundo. Elas continuam sendo evidentemente do Senhor. O Senhor olha e as vê mesmo que imersas num ambiente de pecado, num ambiente distante. Elas serão sempre evidentes aos olhos do Senhor, porque nunca se misturam e nunca se confundem com o mundo. Podem viver no mundo. Como Jesus em sua oração disse: eu não peço que os tire do mundo. Eles precisam ficar no mundo. Nós precisamos conviver com o mundo. Mas fomos transformados e não vamos voltar a ser o que éramos. Não existe a possibilidade de um crente se misturar com o mundo. Ele sempre vai ser heterogêneo, sempre vai ser diferente, porque o Senhor o transformou. O contato com Jesus faz com que sejamos uma outra pessoa, uma outra criatura, e por isso nunca deixaremos de ser diferentes do mundo, de não nos misturarmos com o mundo. E ainda lemos, no versículo 12, no finzinho do versículo 12, quando diz assim que os dias ruins, as nuvens e os dias de escuridão foram que espalharam as ovelhas. Nós encontramos aqui um grande alento para os nossos corações, nos mostrando que todas as crises espirituais que nós tivemos, que nós poderemos ter, que o povo de Deus sempre teve, sempre aconteceram por um fator externo. Aconteceu alguma coisa que nos entristeceu, que nos afastou, que prejudicou a nossa trajetória, que prejudicou o nosso retorno ao aprisco do Senhor. Então são coisas ao redor das nossas vidas que podem prejudicar o nosso relacionamento com o Senhor. E nós vemos no texto que o Senhor sabe disso. O Senhor sabe que tudo que nos acometeu, que prejudicou a nossa trajetória ao lado dele, foi por causa de influências externas, de crises, de coisas que prejudicam a nossa igreja, prejudicam a palavra de Deus em nossas vidas, prejudicam a nossa convicção, enfraquecem a nossa fé, por causa de coisas sempre alheias à nossa vontade, alheias à nossa nova natureza. E é por isso, então, que o Senhor intervém. E no versículo 15, nós lemos um texto que é quase um poema, quando ele diz: eu mesmo apacentarei o meu rebanho. Eu não vou transferir isso para outros, não vou mandar anjos, não vou mandar outras pessoas. O próprio Jesus cuidou de todos os nossos problemas espirituais. E é por isso, então, queridos irmãos, queridas irmãs, que hoje nós temos o imenso conforto de uma vida com Jesus. Estamos no corpo de Jesus. Fazemos parte da vida da pessoa divina que é Jesus. E é por isso, queridos, que o Senhor nos fala com tanta segurança que Ele cuida de nós. Individualmente de cada um de nós. Em João capítulo 10, nós lemos que Jesus diz que as ovelhas serão chamadas pelos seus nomes, ou seja, somos indivíduos